Fala aí, pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez gravando para este meu canal, o Questionador Bíblico. Hoje, dia 12 de maio de 2025, um dia após o Dia das Mães, não é? Se você ouvir barulho aí de carro passando, de cachorro latindo, papagaio cantando, é que eu estou em casa esses dias. Pois bem, vamos lá. Vamos aí ao vídeo, aos questionamentos, não é, diários que pairam a cabeça de qualquer um, inclusive dos crentes que tanto oram, que tanto pedem e dizem: por que Deus não me cura? Por que Deus não salva uma pessoa que mora na rua, debaixo da ponte, uma criança com câncer ou um adulto numa UTI? E geralmente quando sai alguém, vou citar aqui um exemplo, não é nada contra, não é, mas poderia citar muitos outros exemplos, como o caso do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Passou aí por uma nova cirurgia, todos sabem, se recuperou e tal, foi um sucesso o trabalho dos médicos, está em casa recuperado, e aí a crentalhada diz: olha, como Deus é bom, Deus ouviu as nossas orações, nós estávamos orando por você, presidente, parará, parará, e Deus ouviu e curou. Esses mesmos crentes evangélicos ou católicos, quem tem uma religião que peça e ore a Deus por alguém, não ora de repente por um desconhecido que passou pelo mesmo problema ou uma criança desconhecida deles e que Deus salva, não é? Enfim, ou é relativo ou paralelo a isso, Deus cura uns e não cura outros. A questão aqui não é Bolsonaro, não. A questão é porque uns e outros não, não é? Então fica essa questão de que Deus livra, Deus salva, mas é um amor assim tão de desconfiar. Eu vou citar um exemplo, não é? Uma criança sofre, está no hospital, não é? Com problemas. E aí, aonde está o amor de Deus que não vai lá e cura aquela criança? Cadê o amor de Deus, o poder de Deus? Deus é tão poderoso que não cura, não é uma doença que aos olhos humanos é tão insignificante. Mas é um Deus que tem poder para mandar fogo do céu, destruir a humanidade, destruir o pecado, destruir o diabo não, que o diabo está aí até hoje, conforme a Bíblia diz que na cruz Jesus venceu o diabo para sempre, o diabo foi aniquilado, mas os crentes vivem numa luta todos os dias, todas as noites, quando entra no quarto, e é uma luta, é uma guerra, estão sempre numa guerra espiritual contra o diabo, os principados. Tem crente que vai orar e diz que sente uma, uma nuvem negra sobre si, né, que sente ali que uma coisa ruim, e aí ele começa a orar mais fervorosamente, porque diz que é uma batalha espiritual, quando na verdade ele deveria só orar a Deus, né, em secreto, em silêncio, e sentir somente a presença de Deus, sentir uma coisa boa, mas não, vai orar, o diabo está presente. Então é igual a passagem de Jó, né, que Jó estava lá em reunião com os filhos de Deus, Deus estava lá e o diabo se apresentou. Então, que amor é esse, cara? Ou que poder é esse, né? Vamos dizer assim, que poder, que tem poder para destruiu nações, fez, ali segundo as narrativas do Velho Testamento, tanta guerra que Deus venceu, mandou o mal lá no Egito, venceu exércitos com apenas um homem, né? E para tirar uma criança do sofrimento, ele não tira. Tira um ou outro, quando tira
as pessoas dizem que foi Deus, e quando não tira, quando não cura, quando não salva, é porque Deus quis assim. E outra, ontem um episódio, eu vindo para casa, e a gente passa por um rapaz da moto, uma mulher e uma criança no colo da mãe, creio eu, e ele segurando o guidão apenas com uma mão, e as pessoas dentro do carro começam a falar, perguntar, eu também, e disse, rapaz, cara imprudente, né? A mãe, a filhinha, uma bebezinha, e nisso as pessoas começam a falar assim, olha, inclusive até minha irmã vinha comigo, isso aí isso aí só Deus para livrar, ou seja, de um possível acidente, né? Porque o cara estava sendo imprudente, só Deus para livrar. E a outra também confirmou, e o motorista dizia, a gente tem essas conversas, sabe, de crente ou não, ou de religioso, a gente tem que agradecer a Deus só pelo fato de amanhecer vivo, de a gente respirar com saúde, agradecer a Deus. E quem não amanhece? Não é? Quem não amanhece vivo? Quem não amanhece respirando? Quem amanhece sem saúde? Vai agradecer do quê? Tem que agradecer também, embora a Bíblia diz que em tudo dá graças. Então a pessoa tem que dar graças também na desgraça. Só pode. Então assim, Deus livra uns e salva outros. Não fica nessa, só Deus para livrar, o cara está sendo imprudente, aí Deus tem que livrar. Se Deus não livrar, é porque foi imprudência do motorista. E, enfim, essa coisa do livramento, da cura, do milagre, da oração, de um Deus que está ausente ou alheio a tudo isso, que salva uns, não salva outros, cura uns e não cura outros, aonde os evangélicos, os crentes, a teologia tem sempre uma boa explicação ou uma boa desculpa e jogar a culpa nas pessoas que não creem, que não acreditam. Mas uma coisa eu digo, que eu aprendi, descobri que o mal ou os problemas, os percalços da vida, eles estão suscetíveis a todo mundo, a qualquer pessoa, independente de quem seja ou o que faça. Tá certo? Esse aí é o meu vídeo de hoje. Curta, comente e se inscreva, se assim você quiser. Tá bom? Eu sou o Questionador Bíblico. Forte abraço e até o próximo vídeo.